Um olheiro de basquete não muito sortudo encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem estar na NBA. Essa é a sinopse de Hustle, Arremessando Alto, filme distribuído pela Netflix e protagonizado por Adam Sandler, e também pelo Juancho Hernan Gomes, que é jogador de fato de basquete e está na NBA e também é espanhol. O filme ele fala basicamente sobre a dificuldade de se entrar naquela panela de mais ou menos 400 caras que é a NBA, né? Ao falar sobre aquele que tem dificuldade de entrar e eventualmente vai conseguir, porque trata-se aqui de uma história de superação, o filme é vendido dessa maneira, onde o mais importante no caso é o como e não o que, ele fala sobre os vários que não entraram, que não conseguiram essa tal superação, seja por sua culpa ou por culpa de um sistema muito restritivo. É aí onde se encaixa muito bem o personagem do Adam Sandler, né? O Stanley, um olheiro veterano que praticamente hackeou o sistema, esse sistema especificamente falando, para que não aconteça com ele o que aconteceu com vários a cada nova temporada. Em resumo, o Stanley é muito legal porque ele sabe direitinho tudo que precisa. Ele ensina e ele faz acontecer. Não pra ele, pros outros. Stanley é um arquétipo de personagem que o Adam Sandler trabalha muito bem em filmes como Merovitz, Reine Sobre Mim, o Joias Brutas ou Joias Raras? Joias Brutas, né? Enfim, aqui aconteceu novamente, que é a do bobo legal, né? O bobo que guarda alguma coisa de interessante, isso eu gosto bastante, então ele entregou muito bem aqui, esse Stanley entregou muito bem esse personagem. Que coisa é essa que ele guarda, aí você vê no filme, tá? Mas é importante notar como o filme trata mais sobre o egoísmo do protagonista do que o propenso altruísmo dele ao jogar luz no personagem do Bo Cruz, que é o jogador de basquete. Não, ele tá fazendo bem pra ele e também pro cara. O que quer dizer muitas coisas. Bo Cruz é o dono da superação da vez, o cara que vai se esforçar para entrar na NBA, que vai treinar como Rock Balboa pro grande confronto da vida dele, mas ao resolver Bo Cruz em sua jornada, o filme tá todo o tempo resolvendo os conflitos do Stanley, alguns dos quais a gente nem vê em tela, mas pode imaginar, pode sugerir através de como ele trata esse seu personagem secundário, que o filme também coloca muitas vezes como protagonista. Por mais que apele para os clichês de um tradicional filme de esportes ou um tradicional filme de volta por cima, se me permite o trocadilho, quando vemos o jogador, vemos uma história simples e batida. Quando vemos o Stanley, vemos onde mora o real coração dessa história. O final, inclusive, diz para onde os nossos olhares devem apontar, né? Os olhares do espectador devem ou deveriam apontar durante a jornada dessa trama. A direção do Jeremiah Zagar, enfim, é bastante eficaz. Impressiona como consegue fazer excelentes cenas de jogo com planos abertos, coisa que é rara quando a gente fala de filmes de esporte. Geralmente, quando se filma basquete, por exemplo, a solução é fechar o plano e deixar a montagem criar a partida, né? O Jeremiah propôs algo diferente, algo mais amplo e, por isso, melhor, mais interessante de assistir. Grande parte desse sucesso vem do elenco, por mais que trazer jogadores profissionais, e aqui especificamente um dos protagonistas é um jogador profissional de basquete, né, para viver o Bo Cruz. Por mais que isso não seja interessante se olharmos para o lado mais teatral da coisa, por outro lado é muito assertivo, pois torna as cenas de quadra mais naturais e por isso mais impactantes. Deixar o Juancho Hernan Gomes sempre ao lado do Adam Sandler é a solução nesse caso, ou seja, que a intensidade venha do ator e que a agilidade venha do atleta. E assim temos um filme bem equilibrado a partir desses dois aspectos. Ah, mas só que a gente perde muito do Bo Cruz quando a gente não tem as cenas específicas só pra ele e tal. Sim, perde, mas pra mim tudo bem. O filme, como eu falei, não é sobre ele, é sobre o Stanley e ele carrega o filme todo. Ou seja, se não existe o Stanley em cena, não faz sentido a cena existir. É assim que pensa esse projeto especificamente falando. Eu gosto quando falam mais sobre o que tá por fora do jogo do que de fato sobre o jogo. Acho que os melhores filmes vêm daí. Inclusive, os melhores momentos desse filme, apesar dos momentos de quadra ser muito bom, ainda assim, eu acredito que os melhores momentos desse filme vêm quando aborda essa lateralidade do game. E o filme Moneyball faz muito isso, e pra mim é o melhor filme que trata de esportes. E ele mal mostra o campo, o jogo, o placar. Afinal, isso, além de ser muito difícil de trazer pra uma realidade criada, eu acho que não faz parte aqui dessa história. Então, conhecer um pouco mais da vida de olheiro, os seus
seus anseios e a sua relação com o grande jogo, eu acho extremamente valioso. Poderiam até ter explorado um pouco mais disso. O Ben Foster, por exemplo, que vive ali o Vince Merrick, poderia facilmente ter sido mais usado para além do antagonismo puro e simples. Em um dado momento, o personagem flerta com uma certa ambiguidade ali do cara que é poderoso por conta da grana que tem e por conta também de representar um time de basquete. Colocar essa ambiguidade é legal. Infelizmente, não foi à frente. Joga esse personagem um pouco no limbo dos antagonistas clássicos, eu acho que perde um pouco o seu impacto na trama. O roteiro também tem outra decisão criativa, que é não colocar o personagem orelha da vez, né? Ou seja, ele não está preocupado em explicar sobre o draft da NBA, o que pode fazer com que muita gente fique perdida. Os não iniciados podem tranquilamente ficar um pouco ausentes das minúcias daquela história. Então, na dúvida, eu vou repetir o que eu já falei várias vezes. Para de olhar para o jogo, para de olhar para essas minúcias e vai olhar para o protagonista, para os seus conflitos, suas dores, seus desejos, seus anseios, que eu acho que para muitos isso vai bastar. Para além disso, é só preciosismo da minha parte, querendo que o filme vá um pouco além e atinja mais público. Não acredito que Arremessando Alto esteja no lugar comum dos filmes de esporte, acredito que ele está um pouquinho acima, bem longe daquela prateleira dos filmes perfeitos e dos filmes excelentes de esporte especificamente falando, mas não faz feio diante dessa galera. Ele é essencialmente para nos fazer refletir sobre os vários Stanleys que não tiveram um Stanley em sua vida. Ou seja, ao falar sobre um cara específico, o filme acaba falando sobre vários outros que nem aparecem naquela história, que são os escondidos, aqueles que passaram ou não passaram e ninguém viu e ninguém sabe que existe. De novo, ele é essencialmente para nos fazer refletir sobre os vários Stanleys que estão, estarão e estiveram por aí.